Quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem já começou a ouvir a palavra de Deus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 60 e quantos anos nós estamos fazendo? 60 aí? 68? Quantos anos? 86 anos. Irmãos, 86 anos. O que nós teríamos feito? O que os que vieram antes de nós teriam feito sem recursos financeiros? Nada. Nada. Obrigado, minha assessora para assuntos. Papai esquece as coisas, mas está esquecido não. Nada. Nada teria sido feito. Guarda isso na sua mente. Vamos abrir Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 6. Versículo 24 a 34. Logo mais, você que participa conosco pela transmissão, vem estar conosco presencialmente. Vamos realizar aqui uma celebração de louvor e adoração ao nosso Deus pelos 86 anos desta igreja. Estará pregando aqui o pastor Luiz Roberto Santos, que é da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Não é primeira igreja, é a Igreja Batista Memorial da Tijuca. Pastor Luiz Roberto Santos, que sucedeu o pastor Xavier, e é um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, que vai estar conosco logo mais, será o pregador daquele culto. Abriu aí Mateus 6? Eu vou ler um versículo, você lê o outro, tá bem? Vamos fazer assim? De 24 até o 34. Mas guarda aí, o 33 nós vamos ler todos juntos. Então vocês vão ler mesmo, que é os ímpares, né? Eu vou ler os pares, vocês lerão os ímpares. No 33 vamos ler todos juntos. Eu começo. É Jesus quem está falando, e Mateus está aqui registrando as palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Repita depois de mim: Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha para quem está ao teu lado e diga: o Pai Celestial sabe que você precisa. Leia o verso 23.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amado Senhor, que a Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, seja aplicada ao nosso contexto pessoal e particular de vida, e o Senhor nos capacite para entendê-la, assimilá-la, e de tal modo, Senhor, ela venha produzir em nós o efeito para o qual o Senhor a enviou, de modo a exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, nesse texto, o Senhor Jesus está falando dos cuidados que nós temos quanto às nossas necessidades básicas: alimento, vestuário, saúde, moradia. E Ele ordena, o que está lá no verso 23, aos que creem nele, que coloquem o reino de Deus como prioridade. E Ele garante que aqueles que assim o fazem não ficarão sem o suprimento das suas necessidades. Ele diz: o Pai sabe do que vocês precisam. Você pode repetir isso? Diga: o Pai sabe do que eu preciso. Você acredita nisso? Isso é verdade para você? O Pai supre, portanto, a necessidade que temos. Isso é o que Jesus diz com: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa interessante. Essa fala de Jesus não dá margem para pensar no iate, na casa de praia, no carro de luxo, na viagem para Paris, para Tahiti, para Havaí. Porque ele está falando de quê? Nossas necessidades. Sabe, irmãos, Deus, em muitos lugares na Bíblia, deixa claro que Ele tem prazer em nos dar boas coisas. Mas esse texto está falando de nos dar o que nós precisamos. E naquilo que nós precisamos, aí é outra pregação, também estão coisas que nós não gostamos. Eu lembro de quando criança, comia alguma coisa que não dava certo, não deu certo. Sei lá. Hoje em dia eu não ouço dizer que criança tem não briga. Ninguém fala disso, né? Verme, ninguém fala disso. Não ouve falar mais disso, né? Porque hoje todo mundo praticamente anda de calçadinho, não é verdade? Mas na roça a gente andava, sabe de quê? Descalcinho, pisando com o pé no chão. Irmão, quantas vezes na casa da minha avó, na casa da minha mãe, ou mesmo em algum outro lugar onde eu fui passar um fim de semana, uns dias, quando criança, a dona da casa, a senhora lá, minha tia, o que fosse, eu lá não estava muito bem, eu falava: pera aí um pouquinho. Ia lá, pegava um tal de saião. Alguém sabe o que é saião? Quem é que já tomou chá de saião? Quem é que já tomou leite queimado com saião? Aquilo é uma delícia, né, irmão? Melhor do que saião, só o tal do chá de boldo. É ou não é? Quem é que já tomou chá de boldo? Que coisa boa! Você está com isso desarranjado, intestino desarranjado,
chazinho de boldo, é aquele que quando bate já fica curado pela carafé. A gente faz a carafé que cura na hora, já resolveu, né? Os neurônios do intestino todo entenderam a mensagem, já fizeram todo o processo ali. Deus nos dá aquilo que precisamos. Mas aqui o Senhor está falando de provisão daquilo que nós necessitamos. E são estas coisas que tiram o sono de muita gente. Eu queria tanto ter um iate. Isso não tira o sono de ninguém, pelo contrário, ajuda até a pessoa a dormir. Vou dormir pensando naquele iate que eu gostaria de ter. Aí sonha se imaginando, entrando naquele iate, indo para as ilhas tais, fazendo aquele cruzeiro. Isso dorme gostoso. Agora, vai dormir pensando na conta que tem para pagar no dia seguinte. Aquele boleto que venceu anteontem. A despensa que está ali, o arroz que tinha foi para hoje e para amanhã ficou lá um caraminguadozinho. O casamento do fulano, do parente e tal, não sei o quê, e não tem uma camisa legal para usar. Isso tira o sono, tira ou não tira? É o que gera expectação, ansiedade nas pessoas. E o texto começa dizendo o quê? Por que é que vocês estão ansiosos? A respeito do que vocês vão vestir, do que vocês vão comer. O Senhor está dizendo aqui que Ele proverá tudo o que precisamos se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor está dizendo que é preciso valorizarmos e cuidarmos dos interesses de Deus, o que significa termos atitudes intencionais pelo reino de Deus, colocando-o em primeiro lugar na nossa vida. Você coloca o reino de Deus em primeiro lugar? Em Êxodo capítulo 34, versículo 23, Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento que 3 vezes ao ano os homens deveriam deixar tudo, todos os seus afazeres, tudo para estar na presença do Senhor em culto festivo a Ele, Deus Todo-Poderoso, lá no templo de Jerusalém. E isso começa na época, não do templo, mas na época do tabernáculo, que esteve armado em outros lugares, e não lá em Jerusalém. Mas também depois, quando o tabernáculo deixou de existir, e agora lá está o templo em Jerusalém. Todos os homens de todos os lugares de Israel, 3 vezes por ano, deveriam sair de suas casas, dos lugares onde estavam, para irem lá em Jerusalém, onde deveriam participar de festas de celebração e de adoração a Deus. Deus está dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Veja o que diz lá em Êxodo 34, 23 e 24. O Senhor diz: 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Agora eu quero te transportar lá para aquele tempo, e eu quero que você se imagine sendo um israelita que agora entrou na terra prometida, e uns foram para um lado, outros foram por outro. A terra agora está dividida pelas 12 tribos, uma está lá no norte, uma no sul, uma no leste, outra no oeste, no centro-oeste. E Deus está dizendo:
3 vezes por ano. Onde é que está o tabernáculo? Está em Siló. 3 vezes por ano. Vocês vão sair de tudo quanto é lugar e vocês vão lá onde está o tabernáculo para me cultuar. Mas você vai pensar, mas e a minha terra? Como é que vai ficar isso aqui? Se a gente tem uma casa em algum lugar, tem gente aí que tem casa de praia, e não vai lá com tanta frequência ao longo do ano, vai aí 4, 5 vezes naquela casa, 6 vezes, no ano, 365 dias, passa lá, em 365 dias, de repente passa 30 dias naquela casa. Agora imagina, que você sai, fechou, deu as costas e foi. Você vai pensar assim, será que tem alguém invadindo a minha casa? Será que tem alguém pensando, já passei por essa casa aqui várias vezes, nunca vejo ninguém aqui? Você vai buscar tomar cuidado, você vai buscar cuidados para proteger aquela tua casa. Vai chegar para o vizinho, vai dizer assim, vizinho, dá uma olhadinha na minha casa aí de vez em quando, ou deixar a chave contigo, de vez em quando, abre a porta lá, abre as janelas, deixa dar uma arejada, acende a luz. Você pode quebrar esse galho para mim, que você está pensando em quê? Que ninguém invada a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, naquele tempo já existia MST, não tinha esse nome, o nome era filisteus, midianitas, amorreus. Hoje tem MST, MTST, não sei o que lá, o T, né? Naquele tempo tinha também. Só que eram os filisteus, amorreus, midianitas. Deus diz 3 vezes por ano, vocês vão deixar tudo e vão lá para onde está o lugar da presença, fosse o tabernáculo ou depois o templo. Isso significava que os israelitas deveriam parar a guerra, o cuidado, a proteção, assim como o trabalho com a terra para sua provisão, e eles deveriam subir até onde estava o tabernáculo, ou agora depois o templo em Jerusalém, e participar das festas, Páscoa, tabernáculos e Pentecostes. Deus está falando isso a um povo que saiu do Egito, onde era escravo, está indo conquistar a terra prometida, travando guerra contra os inimigos, mas 3 vezes ao ano terá que parar tudo, cessar a guerra, dar as costas para suas propriedades, deixá-las desguarnecidas e subir à presença do Senhor para adorá-lo. E deixa eu te falar, naquele tempo não tinha trem, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha automóvel, não tinha estradas, o que significava dizer que alguns teriam que viajar e ficar quase 1 mês fora de casa. Para cumprir a ordenança do Senhor, deixando a sua terra. Agora se imagine sendo um hebreu, conquistando a terra com uma mentalidade de guerra que te faz ter que estar constantemente preparado para defender a sua terra das investidas dos filisteus, dos amorreus, dos midianitas, daqueles que queriam destruir você, apossarem-se da sua terra e tendo que parar tudo e dar as costas para tudo e subir ao templo para adorar o Senhor. No verso 34, Deus está dizendo: se vocês me colocarem em primeiro lugar e subirem para me adorar, vou guardar as terras de vocês. E aí, meu irmão? Você ia confiar?
Porque é isso que você está fazendo. Quantos crentes hoje, dia de domingo, deveriam estar no lugar que o Senhor estabeleceu para o seu povo? Igreja. Está rodando com Uber, porque hoje a tarifa é dinâmica. Vou faturar mais um pouquinho, logo mais à noite eu vou no culto. Quantos hoje, comerciantes, crentes, estão com seu restaurante aberto, esperando os crentes depois que acaba o culto? Ou abrirão, esperando os crentes que vão sair do culto? Quantas são as igrejas que, para realizar a sua obra, aquilo que deve fazer, nós precisamos de um projetor multimídia, nós temos a campanha de missões, estão vendendo almoço e dentro da igreja, que é pior. Não sei se é pior. Para angariar recurso, para mandar para a obra de Deus, que deveria ser feita com dízimos e ofertas. Quantos pastores estão ensinando a barganhar? Você dá o dinheiro, nós te damos a comida, o almoço, e esse dinheiro nós vamos enviar para sustentar pastor João Luiz Samelo lá em Portugal. Que legal, né? Esse dinheiro nós vamos usar para nós fazermos a obra de reforma. Que joia, né? Quantos crentes estão deixando de ir à igreja, celebrar, dar a Deus culto, porque estão estudando para passar naquele concurso? É o dia que eu tenho para estudar. Eu estudava dentro de trem, eu estudava dentro de ônibus. Muitas vezes eu estudei dentro de avião, indo para São Paulo, revendo matéria do dia que eu não pude, porque tive que viajar para São Paulo, para Brasília, estudando. Tem crente que usa o domingo, dia do Senhor. Deus está dizendo, eu vou cuidar de prover você e proteger o que é seu, porque você vai estar me adorando, porque você vai me colocar em primeiro lugar na sua vida. Isso é o que significa fé e adoração. Não por outra razão, a palavra do Senhor diz que o justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Ele é Deus e só Ele é. Conhece alguma coisa de que Deus precise? Eu já ouvi alguém dizer assim, Deus precisa ser adorado. Deus não precisa ser adorado. Ué, então por que Ele quer adoração? Por que Ele quer que a gente adore? Porque Ele quer que a gente seja abençoado. Porque Deus nos criou, Efésios capítulo 1, para ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. Ele nos criou para louvor da sua glória. Fica de pé, Beatriz. Fica em pé. Vem cá. Vem aqui perto do papai. Microfone. Momento entrevista. Atenção, gaviões. Essa é minha filha, hein? Beatriz, que idade você tem? 14. Pode falar assim. 14. Ela está pensando assim, o que vem por aí? 14 anos, né? Papai já botou, papai ou mamãe, já colocamos você para trabalhar, para ganhar dinheiro, para a gente poder ter mais alguma coisa lá em casa? Não. Não? Sua escola, quem paga? Vocês?
que você come, quem paga? Vocês. O que você veste, quem paga? Vocês. Quando você fica doente, quem compra o remédio? Vocês. Quando você quer um chocolate, quem compra? Papai. Para que a gente quer ter filho? Só dá despesa? Que alguém chega e diz assim: pastor, aquela cara de traquinas ali é a sua. Igualzinho. Aí o papai fica assim: vai ganhar mais um chocolate. Deus nos criou para ter relacionamento conosco, que dê prazer ao seu coração. É por isso que nós, que temos essa expectativa de casar, aí diz assim: não, eu não quero ter filho. Não, porque agora, casou agora, daqui a pouco tem 4, 5, 10 anos, pensa assim: ah, mas seria tão legal, né? Uma criança, um filhinho, começa a brotar dentro de si o desejo de ter filho. De onde vem isso? Vem de Deus. Por quê? Porque é um prazer, é algo que é incapaz, nós somos incapazes de usar as palavras para explicar de forma adequada, porque isso é espiritual, não é apenas emocional. Tanto que tem gente que não pode gerar um filho e adota, o que é lindo. Deus não nos criou porque Ele tem necessidade de ser adorado. Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele, mas Ele criou a adoração como instrumento para que nós possamos ser abençoados. Porque a gente está vivendo num mundo que jaz no maligno. E quem foi que botou o maligno aqui, dominando o mundo? Fomos nós. Nossos pais, Adão e Eva, fizeram isso, e nós estamos dizendo para ele: continua fazendo, está tudo bem. No verso 34, Deus está dizendo: se vocês me colocarem em primeiro lugar e subirem para me adorar, eu vou guardar as terras de vocês. Isso é fé e adoração. Era uma rendição total. Deus estava requerendo uma rendição total. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Deus estava querendo uma rendição total. Diga isso olhando para alguém: Deus está querendo a tua rendição total. Deus estava querendo a rendição total daqueles que sabiam que só chegaram ali por causa do Senhor que os conduziu. Só tinham aquela terra porque o Senhor lhes deu, porque eram escravos, mas o Senhor os libertou e os tornou seu povo. Tem povo de Deus aqui? O que o Senhor requer de você? O que Ele requer de você? Rendição total. Rendição total. Conheça a história de Israel, leia a Bíblia e você verá que enquanto eles obedeceram ao Senhor, confiando no Senhor, honrando o Senhor com a sua fidelidade e adoração, nenhum inimigo se apossou de nada que eles possuíam. Pelo contrário, só prosperavam. Porém, quando passaram a desonrar o Senhor, se afastaram da sua proteção, colocaram outro no lugar dele, trataram o Senhor com desdém, com religiosidade, com desprezo, aí os inimigos deles os destruíram. Passaram 70 anos no cativeiro babilônico, e lá, em meio à vergonha e humilhação, reconheceram e se voltaram para Deus, que teve misericórdia, os libertou pela mão de Ciro, rei da Pérsia.
E agora eles estão de volta em Jerusalém, mas estão ali com um propósito. Foram para lá para reconstruir o templo. Por consequência, se estabelecer de novo, morando naquela terra. Agora estão de volta em Jerusalém, mas passado um tempo, novamente eles começam a pecar, negligenciando a fidelidade, a honra, a adoração ao Senhor. E o Senhor, misericordioso e longânimo, levanta o profeta Malaquias para alertá-los. E você vai ler lá em Malaquias 3, de 8 a 12, o Senhor dizendo assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje, há um grande número de pessoas que pregam e ensinam que o dízimo não é para o nosso tempo. Pregam contra o dízimo e dizem que no Novo Testamento não há nenhum texto dos apóstolos que explicitamente diga que devemos entregar dízimos hoje. Mas há duas coisas que eles estão desconsiderando, porque são hereges. Aqueles que estão pregando isso não têm compromisso com a missão da igreja. Aqueles que estão pregando isso são agentes de Satanás para invalidar a igreja como instrumento do Senhor, para levar o evangelho a todo que está perdido. Porque como é que se vai pregar o evangelho para quem está na China? Como é que se vai pregar o evangelho para quem está no Afeganistão? Como é que vai se pregar o evangelho para quem está na Sibéria? As pessoas vão para lá como? Elas não precisam comer, elas não precisam vestir, não se gasta dinheiro para enviá-las para lá, não se gasta dinheiro, ou não se tem que investir dinheiro para mantê-las lá. E para fazer isso, vai se fazer com o quê? Se a igreja não tiver senso de responsabilidade e compromisso em cumprir a missão. Há duas coisas a considerar. Primeira, em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus ratifica a ordenança do dízimo. Está escrito: ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Quais coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? O dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Estas coisas são as que estão agora mais próximas do que ele está falando: a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
aquelas que não deveriam ser omitidas. Quais são? As que estão mais distantes do que ele falou e que os fariseus faziam: dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O Senhor está dizendo: não adianta nada você entregar o dízimo. Você pode estar entregando o dízimo, mas você não pratica a justiça. Você não pratica a misericórdia. Você não pratica a fidelidade. Você é dizimista, mas é infiel. Ué, mas o dizimista não é fiel? Mas a palavra do Senhor diz: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você pode estar sendo fiel a Deus em devolver o dízimo, 10% de toda a tua renda, certinho. Mas você não paga teu aluguel, você está usando o dinheiro para outras coisas. Você fica comprando coisa de marca, gastando dinheiro com teu cartão de crédito. Chega na hora de pagar as tuas contas, você não paga. Você não é fiel. Satanás está enganando você pela boca de pregadores heréticos. Mostra que você é fiel, mostra que você tem fé em Deus. Você está sem dinheiro, pega, você vai fazer o que? Você vai pegar o dinheiro do seu aluguel e você vai vir na campanha e você vai consagrar para Deus, e Deus que é fiel vai te honrar. Isso é heresia. Está ensinando você a roubar do seu senhorio. Deus não aceita. Se Deus não vai aceitar que eu tire do aluguel do meu senhorio para entregar como oferta numa campanha de fé, Deus vai aceitar como adoração eu comprar um almoço na igreja, cujo dinheiro vai ser enviado para o missionário. O dinheiro pode até ir para o missionário, mas eu estou aceitando fazer barganha. Segunda coisa a considerar: o fato de no Novo Testamento não existir repetição da ordenança do dízimo para a igreja, não significa cessação da vigência da ordenança, porque essa prática não é originária da lei de Moisés, já existia antes, de tempos imemoriais. Como nós vemos, por exemplo, eu vou citar 2 momentos. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Abraão sai em defesa de Ló. Ló morava em Sodoma. E 4 reis vieram contra 5 reis, dentre eles o rei de Sodoma. Quedorlaomer, que era um dos reis, Bambambam, junta mais outros com ele e vai para guerrear contra Sodoma, Gomorra e outros 2. Arrebenta com tudo, leva todo mundo escravo, pega tudo o que eles tinham e levam como despojo de guerra. E dentre eles leva Ló e sua família. Abraão fica sabendo. E Abraão fala: meu sobrinho passando por isso? Não. Abraão junta os seus homens, fala com Deus, parte para a batalha, vai e alcança aqueles reis, guerreia contra eles, vence, liberta todo mundo, pega todo o despojo de guerra, tudo aquilo que eles tomaram daquelas cidades e mais o que eles tinham. E diz a palavra do Senhor, quando Abraão está voltando, ele tem um encontro com um sacerdote do Deus Altíssimo. Ué, mas já tinha sacerdote de Deus naquele tempo? Pois é, Deus nunca deixou de ter quem o adorasse na face da terra. E no verso 20 do capítulo 14, aquele sacerdote, chamado Melquisedeque, ele tem um encontro com Abraão, e o sacerdote diz: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou
seus inimigos em suas mãos. Está falando com Abrão. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Ué, cadê Moisés aqui? Séculos antes de Moisés existir. Abrão entregou o quê? Dízimo. De quê? Tudo. Gênesis capítulo 28, versículo 22. Jacó engambela Esaú, troca o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Engana seu pai, Isaac, se fazendo passar por Esaú, recebe a bênção de primogenitura. Esaú descobre, vou matar Jacó. Jacó foge para a terra dos parentes da sua mãe. Em determinado momento ele chega num lugar e ele ali pega uma pedra, usa aquela pedra como travesseiro, se recosta e vai dormir, e ele tem um sonho, uma visão. O céu se abre, uma escada que vai da terra até o céu, e anjos andando, subindo e descendo, e ele acorda impactado com aquela visão, e ele reconhece que aquele lugar é o lugar da presença de Deus. Ele unge aquela pedra com o azeite que ele carrega. E ele chama aquele lugar de Betel. E no verso 22 do capítulo 28, Jacó toma uma posição com Deus. Ele diz: e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Alguns poderiam dizer assim, ou alguns dizem: Jacó fez barganha com Deus. Não, Jacó não conhecia Deus por uma experiência íntima, pessoal e reveladora. Tudo o que ele sabia era daquilo que seu pai Jacó lhe contara, seu pai Isaque lhe contara, do que Deus fizera na vida do seu avô Abrão. Agora ele diz: se isto aqui é uma revelação do Deus de meu avô, do Deus de meu pai, e ele está comigo, e se ele estiver comigo, e se eu viver verdadeiramente a mão dele me guardando, me protegendo e me prosperando, eu serei dele e o adorarei com integridade. Eu entregarei o dízimo de tudo. Sabe o que Jacó tinha para oferecer para Deus naquele momento? Jacó estava fugindo. Sabe o que ele tinha? Nada. Então o que Jacó estava oferecendo para Deus, irmão? A vida dele. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Dízimo sem justiça, sem misericórdia, para nada serve. O que Jesus está dizendo para aqueles fariseus é: não deem o dízimo só não, deem o coração de vocês. Deem a vida de vocês. Sejam do Senhor, se rendam a Ele. O que aprendemos na Bíblia é que o dízimo e a oferta são ordenanças que têm efeito prático na vida do crente. Dízimo é fidelidade. Você sabe por que se prega tanto contra dízimo? Você sabe por que a Globo Lixo e as outras lixo e o youtuber lixo que estão por aí batem e botam todos os pastores no mesmo saco daqueles que são hereges, daqueles que são
bandidos, daqueles que são lobos travestidos de cordeiro? Porque tudo isso faz parte do plano de Satanás. Qual é o plano de Satanás? Pastor não pode pregar sobre dízimo. Se o pastor pregar e ensinar a igreja sobre dízimo e oferta, ele é ladrão, ele é bandido, ele é lobo, ele só está pensando em arrancar a lã da ovelha. E por que disso? Porque o pastor que não prega e não ensina sobre dízimo, não abençoa a sua congregação com a verdade. E Jesus disse: se você conhece a verdade, você é o quê? Satanás não quer ver os cristãos sendo guardados, protegidos e prosperando pela ação sobrenatural de Deus. Dízimo é fidelidade. Adão foi infiel e desonrou a Deus, perdendo tudo para Satanás. A palavra de Deus diz: o mundo todo, o mundo inteiro está sob o domínio de quem? Não é do socialismo, não é do comunismo, é de quem? Do maligno. Socialismo, comunismo são apenas faces, instrumentos de dominação de Satanás. Mas também pelo capitalismo ele domina. Mas também pela religião ele domina. A religião destituída de Jesus. A religião que se tornou o oba-oba gospel. A religião que se tornou a estrutura opulenta de uma instituição que vem de uma imagem, mas não produz realidade, que abençoa. Aquele que é fiel no dízimo declara com a sua vida que é fiel a Deus. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou dizendo para o mundo espiritual: eu sou fiel a Deus. Eu não sou como meu pai Adão, eu não sou como minha mãe Eva, que ousaram tocar no que Deus disse. Não toca naquilo ali. Aquilo ali é para você ser abençoado. O nome daquilo ali não é proibição. O nome daquilo ali é expressão de fidelidade. Não toca, porque no dia que você tocar, nosso relacionamento acaba. Aquele que é fiel no dízimo declara com a sua vida que é fiel a Deus. O dizimista tem a garantia de Deus que repreenderá o devorador para não tocar no fruto do seu trabalho. É o que Malaquias está dizendo da parte de Deus. Por vossa causa repreenderei o devorador. Por quê? Por causa da tua fidelidade. Todo homem 3 vezes por ano deixará sua terra, sem se preocupar que o filisteu, que o amorreu, que o midianita, que a locusta virá e destruirá o que tem, tomará o que tem. Vai deixar tudo, vai pegar as suas ofertas, vai pegar os seus dízimos, subirá até Jerusalém e vai celebrar a festa em exaltação e adoração a mim como seu Deus. E eu vou cuidar da terra. Ninguém vai tocar. Ninguém vai tocar. Oferta é adoração. Caim deu uma oferta ao Senhor, artigo indefinido, enquanto Abel deu do melhor que tinha. Aquele que oferta com liberalidade, generosidade, declara que é adorador e coloca a sua fé, confiança e esperança no único e verdadeiro Deus e Senhor da sua vida. Lembra a palavra do Senhor? Aquele que com sua boca confessa Jesus. O quê? O quê? Não entendi. Tem alguém aqui? Senhor, será salvo, será protegido,
será guardado, o inimigo não vai tocar. Aquele que oferta com liberalidade, generosidade, declara que é adorador e coloca a sua fé, confiança, esperança no único e verdadeiro Deus. O adorador recebe de Deus a garantia de provisão com abundância. Diz lá o Senhor, através de Malaquias: abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sem medida, de tal modo, ouça isso, de tal modo que vocês não vão ter lugar para guardar. Jesus vai dizer lá em Mateus: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. De que coisas Jesus está falando? Necessidades. O que vestir, o que comer, o que beber, casa, moradia, alimentação, vestuário, necessidades. Em Malaquias, Deus está dizendo assim: por causa da liberalidade de vocês e da fidelidade de vocês, eu vou fazer vocês abençoados de tal maneira que o que vocês têm não será suficiente para guardar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente aqui, é pergunta retórica, só para você pensar e responder para si mesmo. Tem gente aqui que, se ganhasse hoje um carro zero, ia ficar feliz, rindo de fratura exposta. Quem aqui? Levanta o braço. Ganhar um carro zero. Levanta aí, irmão. Sem canhado. Joia. Pode baixar. Agora não precisa levantar a mão, não. Porque o primeiro momento você ia sorrir de fratura exposta. Momento seguinte, IPVA para pagar. Senão você não pode rodar com esse carro. Seguro, porque senão você não vai ter tranquilidade. Não é nem só por causa do ladrão, nem por causa de te roubarem. É o cara que vem de lá para cá, bate no teu carro, o carro dele machucou e o seu arrebentou um monte de troço, você ia ter prejuízo. Então, seguro. Combustível. Manutenção. Você já ouviu dizer que quem tem carro tem duas famílias? Então, no primeiro momento seria o quê? Só alegria. O segundo momento seria o quê? O que eu vou fazer? Mais uma coisa: quem que mora em apartamento? Não tem garagem. Levanta a mão. Vai botar o carro onde? E aí? Deixa eu te falar uma coisa. Quem é membro dessa igreja aqui há mais tempo sabe disso. Eu tive um carro. E aquele carro nunca me deu trabalho. Eu tive aquele carro por 10 anos. Desde o zero, comprei o único dono. Cuidava dele direitinho, com manutenções. Viajava para tudo quanto é lugar. Fui para Brasília e voltei. Fui para Santos e voltei. Fui para lugares longe. Vivia indo pescar em Arraial do Cabo, Cabo Frio, Angra dos Reis, rodando por aqui. 10 anos. Falei: Senhor, pastor fulano de tal tem criança, tem mulher, tem filho e tem uma condição financeira menos favorecida do que a minha, o que não me faz melhor do que ele. E eu estou sentindo na minha alma o desejo de doar esse carro para ele. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor receba isso como um ato de adoração ao Senhor. Levei o carro, mandei dar uma geral no carro, mandei revisar o carro, mandei, como é que chama aquele negócio? Dar brilho, não,
poli o carro, enchi o tanque, fui no cartório, assinei, reconheci firme e chamei ele aqui. Tudo bom, pastor? Fulano, tá bom. Estende sua mão aí, pastor. Estendeu a mão. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos 10 anos que o Senhor me abençoou com esse carro. E eu agora consagro ele ao Senhor, entregando ao teu filho, servo e ungido do Senhor. Que seja para ele a bênção como foi para mim, em nome de Jesus. Esse carro é seu. Fiquei 2 anos sem carro. Nunca me faltou condução. Nunca me faltou. Aí Deus me visita de madrugada, o Espírito Santo me visita de madrugada e diz para mim assim: tudo bom? Lembra que você, desde adolescente, você chegou a fazer até um desenho, você sonhou ter uma casa, e você mora em apartamento, mas o teu sonho mesmo é morar em casa, né? Vou te dar uma casa para você morar. Mais uma coisa. Falei, tem mais? Você não sonha ter um filho? Sonha ver a barriguinha crescer, desmaiar, andar que nem patinha? Você não, ela. Vou te dar um filho. Ó, eu vou te dar um carro zero também. Exaltei o Senhor, louvei o Senhor, agradeci o Senhor. Falei, Senhor, tem que convencer minha parceira, o outro lado lá tem que querer ter um filho, porque senão... O Senhor moveu o coração, começou a desejar ter um filho. Engravidou. Moravam num apartamento pequenininho. A cozinha era de 2 andares, como um pastor amigo nosso dizia. Um andava para dentro, o outro andava para fora. O quarto a gente gostava de brincar de pique-esconde. Aquele que ficasse debaixo da coberta estava escondido, porque não tinha outro espaço. Mal dava para a gente andar dentro do quarto. O Senhor vai e nos leva para morar numa mansão em Nova Iguaçu. Quem foi lá? Era uma mansão ou não era? Que naquele tempo, o aluguel, naquele bairro, naquele tempo, minha filha tem 14 anos. Eu estou falando de 15 anos atrás. Era R$7.000. Aquela mansão foi alugada para mim por R$1.200. Pelo dono dela. Fiz uma reforma naquela casa que Deus me mandou fazer. Com dinheiro meu. Contrato de aluguel de 2 anos. Depois de 1º ano, eu teria, em todo o tempo, eu teria prioridade para compra, se eu quisesse. A casa estava lá para ser vendida ou alugada. Deus disse, essa casa, alugamos. Morei lá. Depois que a corretora foi lá e viu que a casa, do jeito que estava, um brinco, a casa que estava sendo anunciada por 300 mil naquele tempo, um ano depois, queria-se 500 mil. 2 anos depois, queria-se 800 mil. Não aparecia ninguém. Por fim, a dona da corretora disse assim, é porque quando vai alguém lá, ele de alguma forma, ele cria um problema. A gente não criava problema nenhum. Simplesmente não ia ninguém. Placa, cartaz. Ora, queremos que o senhor desocupe a casa. O senhor tem 30 dias. Era o direito da corretora. Só que o dono, eu conquistei o carinho e a afeição dele. Fui na casa dele.
Falei, interessa para o senhor ficar com a casa parada, o senhor tendo que pagar IPTU, etc., manutenção? Se o senhor confiar em mim, o tempo que o senhor quiser, vou estar morando lá, faço o contrato do jeito que o senhor quiser. Apareceu um comprador, o senhor vendeu, só preciso de 7 dias. Em 7 dias eu tiro, boto escrito, abrindo mão de todo e qualquer direito, em 7 dias eu libero a casa. O pastor, a corretora fez isso, vou ligar agora para lá. O pastor vai morar lá pelo tempo que for, enquanto não vender, ele é que mora lá. Fique à vontade, pastor, não precisa de contrato nenhum. A palavra do Senhor vale para mim. Você conhece alguém que faz isso? Eu morei mais 2 anos, foram 5 anos no total, né? Foram 3, mais 2, 4. 4 anos lá. E no caminho, Deus ainda falou para mim assim, o carro vai ser entregue na sua porta. Eu faço uma viagem, vou para a Índia, servir ao Senhor lá, durante as minhas férias, comendo pimenta no café da manhã, almoço e janta. Dando treinamento para pastores, sem ganhar 1 centavo a mais por isso. E quando eu volto, a igreja tinha decidido me dar um carro 0 de presente. E no domingo, chega aqui o vice-presidente com uma chave fake. Porque o carro que, segundo a diretoria, era para ter sido entregue para quando acabar o culto, eu sair dali e tirar o lacinho do carro, Deus falou que o carro ia ser entregue aonde? Na minha casa. O carro foi entregue na minha porta. Um carro 0. Porque eu sou o cara, porque eu era o cara. Não, se eu não sirvo para ser exemplo para você, que é membro dessa igreja, que é a ovelha, e eu, pastor, eu não sirvo para estar aqui e dizer que esta palavra é verdade, porque você pode olhar para mim e vê-la ser cumprida. Deus requer rendição. Jesus diz, Mateus 6,33, queria que você lesse bem forte. Não é para você pegar e dizer assim, não, então agora eu vou ser dizimista, porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou prosperar. Não é essa a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é, coloque a tua vida em rendição ao Senhor. Jesus morreu na cruz por você, amém? Morreu para pagar o preço que você não poderia, foi isso? A palavra de Deus diz que você estava morto e condenado como eu a ir para o inferno. É isso, irmão? É isso? Levanta o braço aí, é isso, irmão? É? Então que história é essa de você viver a sua vida? Que história é essa de viver do teu jeito? Que negócio é esse de você investir o teu tempo para fazer aquilo que você quer? Quando você estava morto e ia para o inferno pela eternidade. E Jesus comprou você da morte eterna e te deu salvação e vida eterna, para que enquanto vivendo essa vida, você viva para a glória do Pai. Para a glória do Pai. E o Pai que é tão maravilhoso, tão amoroso, incrível, como diz uma determinada pessoinha aqui da igreja. Ele nos abençoa por nossa fidelidade e por nossa adoração sincera, de rendição a Ele, de tal maneira que seremos protegidos naquilo que nós conquistarmos com nosso esforço e trabalho honrando a Ele. E seremos abençoados com a medida que não seremos capazes de ter espaço para guardar. A gente vai ter que arrumar um jeito de resolver isso.
mas isso é para quem é fiel adorador do Senhor. E qual o propósito do Senhor estabelecer tudo isso? Porque o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos Jesus Cristo e a igreja. Estas coisas são sombra do Novo Testamento. O Senhor quer esse dinheiro, o Senhor quer esse recurso, o Senhor quer o meu carro, o Senhor quer o que eu tenho, o meu tempo, minha capacidade intelectual, meus conhecimentos acadêmicos, meus relacionamentos sociais. O Senhor quer tudo isso porque Ele me comprou. Para quê? Para que eu seja instrumento dEle, para buscar e salvar os que estão perdidos. Sem dízimos e ofertas, o que a gente faz? O que a gente produz? O que a gente realiza? Quantas almas a gente alcança lá na Índia? Quantas lá dentro, entre os ribeirinhos no Amazonas? Quantos lá num lugar onde pregar o Evangelho é sentença de morte, como o Afeganistão? Como? Com aquilo que provém da fidelidade e da adoração daqueles que verdadeiramente estão rendidos ao senhorio de Cristo, que é o cabeça, sendo nós o corpo, a igreja. E Deus tem prazer, como Pai, em abençoar e nos capacitar para que sejamos instrumentos e testemunho da sua glória. Você tem testemunho de fé, de honra, de fidelidade para dar, assim como eu dei esse agora? Você tem tido? Já teve? Por que parou? Porque quem vive de passado, quem é? Museu. E nós devemos viver de glória em glória. Pensa sobre isso. A primeira igreja batista em Belford Roxo completou 86 anos. O que mais nós temos a realizar? É muita coisa que está no coração de Deus. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo aí o projeto que vem do arquiteto para reforma de todo esse patrimônio que ao longo de todas essas décadas está aí parado, a gente não põe um prego para melhorar. Está na hora. Com que recursos faremos isso? Pastor João Luiz Samelo está lá em Portugal, esperando pela nossa fidelidade, honrando ao Senhor, para que ele possa continuar com sua família lá, plantando igrejas. Pastor Enes, servo do Senhor, que colocou a sua vida no altar e serviu até a sua saúde o impossibilitar. Está lá em Cachoeirinha, esperando na fidelidade e liberalidade dessa igreja. O ministério infantil, que a gente não está vendo, porque está trabalhando agora, cuidando das nossas crianças, precisa de equipamentos, de recursos, para estar lá, cuidando das nossas crianças. Nosso prédio de educação, o projeto Gerando Futuro, que precisará retornar, está aguardando o momento, quando nós teremos nossa infraestrutura novamente equipada para isso. Temos os missionários que estão em tantos lugares no Brasil e no mundo, e quantos mais nós precisamos que o Senhor levante entre nós aqueles que Ele vocacionará para deixar tudo com sua família e ir para onde o Senhor vai determinar para iniciar uma igreja nova. Quantas pessoas necessitadas
que precisam ser alcançadas com a cesta básica, com o remédio, com a roupa, com o calçado. Tudo aquilo que estamos aqui realizando a cada vez que nos encontramos aqui para sermos igreja e dar ao Senhor um culto e o adorar. Tudo isso é sustentado por dízimos e ofertas daqueles que têm a sua vida voltada em rendição ao senhorio de Cristo Jesus. Você tem sido fiel. Você tem sido honroso, honrosa com o Senhor. Está olhando para o crente que está prosperando. Por que você não? Porque você é dizimista? Mas lembra que Jesus diz para os fariseus hipócritas? Vocês dão um dízimo da hortelã, do cominho, do endro, mas vocês são injustos, vocês são sem misericórdia e não são fiéis com os outros. Tem muito crente que é dizimista fiel, não rouba de Deus, mas não controla a língua. Tem muito crente que é dizimista e às vezes até ofertante, mas é uma oferta de Caim, não é uma oferta de Abel. Tem muito crente que é dizimista e é ofertante com a oferta de Abel, mas ainda assim se alimenta do lixo que entra pela televisão para influenciar sua mente e acaba fazendo escolhas erradas que não procedem da direção do Espírito Santo. O Senhor espera de nós rendição. Irmãos, daqui a pouco eu vou ter que trazer para vocês um projeto de reforma desse lugar aqui. E deixa eu te dizer uma coisa, é humanamente impossível para nós, considerando a nossa realidade financeira de hoje. Então como é que a gente vai se lançar um negócio desse? É que a palavra do Senhor diz que o justo viverá por fé. E eu não sei quanto a você, mas eu sei que o Senhor não deixou faltar nada nesses 20 e tantos anos que eu estou aqui. Realizamos muita coisa, agora chegou a hora de realizarmos para esta igreja. Realizamos muita coisa para outras igrejas, para o ministério em muitos lugares. Agora chegou a hora de realizarmos por esta igreja aqui. E a minha oração tem sido: Senhor, prospera aqueles que estarão se rendendo ao senhorio teu para viver de modo a dar prazer ao teu coração e honrar o Senhor com sua vida, com seus bens. Aqueles que vão se colocar na brecha para serem instrumentos, aqueles que vão se levantar como financiadores, agentes financiadores da obra do teu reino. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra portas, que o Senhor os encaminhe para as portas que o Senhor vai abrir, que o Senhor feche a porta por onde eles não entrarão, porque é cilada do inimigo para que percam tempo ou recurso. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe e os capacite para que essa obra possa ser realizada. E aqui eu não vou pedir a você, ou melhor, não vou te dar oportunidade para você ficar em pé e fazer essa oração de qualquer jeito, não.
Não estamos ainda lançando o plano, não estamos ainda lançando aqui o projeto de reforma da igreja, ainda não. Porque Jesus diz assim, ninguém que vai construir uma casa sai para construir sem primeiro se certificar de que vai ter condições para fazê-lo, para que começando a fazer o recurso acabe e os outros fiquem zombando dele lá. A gente sempre se organiza e se prepara primeiro. Então preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Você que está aqui, você que está aí do outro lado na telinha e que tem sido abençoado através desse ministério da Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, que acredita que esta igreja é uma igreja séria, que tem buscado viver pelos princípios e valores da palavra de Deus, sem negociá-los e honrando ao Senhor, um ministério santo do Senhor Jesus através desta igreja. Se você quer ser esta pessoa em quem Deus vai investir, abrindo porta de oportunidade, abrindo porta de prosperidade material, como o Senhor promete na sua palavra em Malaquias capítulo 3. Você vai se comprometer com o Senhor de render-se inteiramente a Ele. Ter uma aliança de uma vida cristã de autenticidade. Não apenas e não somente devolvendo fielmente o dízimo santo e não somente adorando ao Senhor com ofertas que expressem liberalidade, amor, fé, mas sobretudo a tua vida estará sendo rendida ao senhorio de Cristo. E quando você sair do culto lá, onde você estiver, você será boca de Deus para falar do Evangelho de Jesus a quem precisa. Você não vai se omitir de falar de Jesus. Lá onde você estiver, você não fará participação, você não participará de fofoca, de maledicência. Na tua casa, a televisão não será um instrumento de doutrinação do mal, nem o teu smartphone, nem o teu computador. A tua mente não será mais alimentada dessas coisas malditas, mas você dedicará tempo para oração e para leitura e estudo da palavra de Deus. Você será responsável em usar os recursos que o Senhor tem colocado à tua disposição para o teu crescimento espiritual. A Bíblia, o aplicativo que a igreja possui com todos os recursos para isso, de educação cristã, o grupo pequeno, e você colocará a sua vida ao serviço do Senhor em um significativo lugar de serviço no ministério da igreja, e não será apenas um cristão de banco, um assistente de culto, um participante de uma celebração apenas por assisti-lo. Você não será um crente que fica pela telinha, quando você pode sair da sua casa e ser igreja, corpo presente, junto com os demais, para celebrar e cultuar a Deus. A menos que você tenha deficiência, dificuldade, e que você não tenha como se deslocar da sua casa, por alguma razão de limitação na sua saúde, ou de uma limitação física, que nós não possamos contribuir, porque talvez você more próximo de algum membro da igreja que possa passar na sua casa e pegar você e trazer. Então, se eu estou falando com aqueles que entenderam a palavra, se há aqui presente aqueles que receberam essa palavra e vão se colocar na brecha para dizer: Senhor, investe em mim, eu estou fazendo essa aliança com o Senhor, eu quero ser esse alguém que vai ter história para contar como testemunho da veracidade da tua palavra realizando na minha vida.
Fique em pé, nós vamos orar juntos, eu vou orar com você. Não fique em pé porque outros estão ficando. Isso é entre você e Deus. Adolescentes talvez pensem assim, mas eu não trabalho, eu não tenho emprego. Pois quando eu era adolescente, eu estudava, eu tinha minhas tarefas domésticas e acredite, eu andava pela rua catando recicláveis para vender no ferro velho. Campanha de missões, eu vendia recicláveis, eu lavava carro para os outros em troca de um dinheirinho e eu entregava como oferta. Muitas vezes aquele dinheiro que eu ganhei para comprar um sorvete, eu pensava, tem missionário que precisa de arroz e feijão. Isso que seria meu sorvete de hoje. Vai ser arroz ou feijão na mesa de algum missionário. Não que é pecado a gente usufruir de coisas boas, não. Mas quem tem um coração rendido ao senhorio de Cristo, quem tem a sua vida rendida no altar do Senhor, é instrumento do Senhor para ser bênção e, por consequência, acaba sendo abençoado. É a promessa do Senhor. Mas se eu estou falando com alguém que está tomando essa posição e ainda não entregou sua vida para Jesus, não assumiu a responsabilidade da rendição para obedecer a sua ordenança, ser batizado, ser tornado membro do corpo de Cristo, que é a igreja, então você precisa primeiro fazer isso. Se esta posição que você está tomando agora envolve isto, ok. Se não, você entendeu? Não basta o material, o Senhor quer o teu coração, quer você. E agora eu falo com você que está participando conosco pela transmissão desse culto. Você que está em casa, onde quer que você esteja. Para tudo que você estiver fazendo agora. Essa palavra de Deus é com você também. Você também está se posicionando aí. Tem um QR Code na sua tela. Tem um comentário fixado com o link. Você pode clicar ali, vai para uma tela. Pode clicar agora. Vai abrir essa tela. Ou você clica depois. E lá você vai preencher seus dados e vai informar para nós. Eu me coloco rendido ao senhorio de Cristo e assumo aliança de viver como um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo, como filho de Deus, com a minha vida no altar do Senhor. Nós vamos estar orando por você também. E se você quer saber o que fazer para se tornar membro da primeira igreja batista de Belfor Roxo, obedecendo a ordenança do Senhor, escreva para nós: quero ser membro da igreja, quero obedecer a palavra do Senhor e ser batizado. O que eu faço? Nós vamos também te orientar. Se você está aqui e quer saber o que fazer para se tornar membro desta igreja, terminar o culto aqui, ou você está tomando para si esse compromisso, quando terminar o culto, vem aqui à frente. Os irmãos vão estar orientando você também sobre isso. Mas agora eu quero orar por você. Amado Senhor, a Tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Obrigado pela Tua palavra, que descortina a nossa mente da ignorância, do não saber, e nos faz capacitados com a verdade que liberta, para que, em comunhão com ela, vivamos uma vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, uma vida de expressão de honra ao Senhor, como fiéis e frutíferos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, Senhor, quando a Tua palavra foi apresentada, olha, Senhor, para cada coração, sonda cada um. O Senhor sabe com que intenção cada um destes se coloca aqui de pé e denotando estar tomando esta decisão
de colocar a sua vida rendida ao senhorio teu, para ser fiel ao Senhor, dizimista, ofertante, mas sobretudo com a sua vida no altar do Senhor, para viver de modo a dar prazer ao teu coração. Eu clamo a ti, Senhor, que no nome de Jesus, a verdade eterna da tua palavra se manifeste cumprindo-se na vida de cada um desses, portanto. Que portas sejam abertas, meu Pai, de oportunidade para o que está desempregado. Portas abertas de novos negócios para aqueles que são empreendedores, empresários. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, haja insights, novas ideias, projetos novos para aqueles que são autônomos, aqueles que são empreendedores, aqueles que são empresários, aqueles que estão atuando, Senhor, como empregados, mas têm potencial para a realização de grandes coisas, e por causa desta posição, e na medida que vierem a se tornar verdadeiramente comprometidos com essa palavra, através das suas atitudes no dia a dia, que a porta de oportunidade lhes seja aberta, Senhor. O Senhor coloque pessoas certas no caminho delas, que vão agregar, que vão contribuir, que vão somar com elas. Que em nome do Senhor Jesus seja retirado do meio delas, de quem está próximo delas, Senhor, aquele que é um sócio, ou aquele que está se aproximando, mas é pedra de tropeço. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor afastou Ló de Abrão, seja assim sobre a vida desse teu filho e tua filha, Pai, para que haja prosperidade, em nome de Jesus. Senhor, não oramos por barganha, mas pela palavra do Senhor, que diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que é necessário será suprido. Mas também a palavra do Senhor que diz que por causa da fidelidade, o devorador não poderá tocar no fruto do trabalho, e por causa da fé e da expressão de honra na adoração, o Senhor abrirá a janela do céu e derramará bênção sem medida. Meu Pai, que assim como eu tenho experimentado e na minha casa, este agir sobrenatural do Senhor, cumprindo a Tua palavra, e sendo exemplo para aqueles que aqui estão e nos conhecem, seja, Senhor, na vida desses Teus queridos, para todos aqueles que com eles travarem relacionamento, de modo que o testemunho da verdade seja assim ratificado pela ação do poder do Senhor, e muitos mais venham a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, pois para isto o Senhor nos chamou. Louvado seja o teu nome, e por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te celebramos, te bendizemos, te agradecemos. Louvado seja o teu nome. E agora, Senhor, quando nós nos iremos daqui, de volta aos nossos lares, seja a tua boa mão sobre todo o teu povo, a guardar, proteger, livrar de todos os males que espreitam no caminho, de modo a chegarem com segurança e paz aos seus lares, e para tudo aquilo que tem como demanda ainda desse dia, seja o Senhor a orientar e a capacitar em vitória, no nome de Jesus. E por tua bondade, assim querendo o Senhor, estejamos aqui logo mais, para celebrar a Ti, autor e consumador da nossa fé, e Senhor nosso, toda honra, toda exaltação, todo louvor, toda glória, são devidos unicamente a Ti, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia. Amém.